bom, então meu nome completo é Bruno Pompeu Marques Filho, eu tenho 36 anos e 20 Santos, eu nasci em Santos e vim morar em São Paulo justamente para fazer ECA. Na verdade eu pensava em ser médico um pouco, porque meu pai era, e aí eu tinha um pouco essa ideia, fiz uma redação no colégio sobre isso, que fez algum sucesso lá na época, mas quando eu fui ficando um pouco mais velho, aí teve uma fase de eu querer trabalhar com carnaval, que eu queria ir embora para o Rio de Janeiro, fazer samba ou fazer escola de samba, alguma coisa assim, mas aí não tive também vontade, não tive força suficiente para ir, não rolou. E aí eu quis fazer editoração. A minha primeira ideia era fazer editoração, porque aí sim eu já estava um pouco influenciado pela questão do computador, né? Porque em 97, 96, a gente teve um computador em casa. Comecei a gostar desse universo de editar visualmente coisas. Comprei o manual da FUVEST, li tudo, vi a editoração, adorei. Prestei e não passei. E aí, nesse processo de mudar, de um ano de me preparar para o vestibular do ano seguinte, é que eu mudei para publicidade. Eu não tinha muita ideia do que era publicidade. Imagina, morando em Santos, adolescente, você imaginava de publicidade alguém que faz propaganda. E eu gostava de ver propaganda. Mas acho que um pouco esse apelo da publicidade ligada a um fazer criativo. E como eu já tinha, de alguma forma, alguma coisa criativa dentro de mim, o caminho foi um pouco esse. Mas é verdade que eu fiquei com uma dúvida entre fazer ECA ou SPM, porque sendo na época essas duas as melhores, eu comecei na SPM até sair o resultado da ECA e gostei, não vou mentir. Aí saiu o resultado da FUVEST, eu passei, acho que aquela sensação de sair o resultado que vocês sentiram vai pro resto da vida. Mas no fim, óbvio que eu vim fazer a matrícula aqui. Não gostei tanto quanto gostei da SPM. Vou ser muito sincero, né? O primeiro contato com a ECA eu achei bem horrível. Achei longe, achei muito grande o campus, as pessoas muito esquisitas, não tem muito professor, não tem funcionário. Não era nada claro para quem entrava, assim, o que eram os departamentos. Tinha um negócio, não sei se ainda tem, que chamava ECA Tour, que na Semana dos Bichos faziam com os alunos, que é passear pela ECA toda, mostrando o que era. Meu, não serve pra nada aquilo, porque você não entende nada ali, você vai só se assustando com as coisas, né? Com departamentos, com salas. E tinha uma coisa de rolar música quase que 24 horas. E música bem anos 70, música bem com cara de ECA, sei lá, meio blues, meio rock, alguma coisa assim, mas também muita música brasileira. Eu lembro que estava tocando Tom Zé a primeira vez que eu cheguei aqui na ECA. E na fila da matrícula, começou o pessoal das entidades a passar para falar com a gente. Veio o pessoal da Atlética. Por que eles vieram em cima de mim? Porque eu era grande. Supuseram que eu praticava esporte, que eu gostava de esporte, o que é mentira, eu detesto esporte. E foi o que eu falei, não vou praticar nada, não vou fazer nada. E aí ela falou, não, mas tem bateria. Era a última modalidade. E aí eu falei, bateria eu quero, bateria eu topo. Aí ela chamou outras pessoas e falou, vem cá, ele quer ir pra bateria, e aí eu não estava entendendo, mas o que é? Não tinha bateria até então. E não tinha ninguém que tocasse a bateria. E aí naquele momento ela falou, bom, você vai ser a batereca. Você vai ser a bateria, não tinha esse nome. E aí eu falei, tá bom, sei lá o que isso significa. Entrei, fiz a matrícula e fui embora. Era um esforço vir pra ECA. Eu lembro que eu sou muito fechado, eu sempre gostei muito de estar em casa, então eu vinha pra ECA pensando em voltar pra casa, assim, na hora de ir embora. E a bateria acabou me integrando mais com o pessoal da Atlética, que era quem tomava conta da bateria, né? Hoje me parece que a Batereca é uma entidade meio à parte. E isso significava, por exemplo, ir lá na Atlética uma vez por semana, pegar os instrumentos que eram muito podres, muito, assim, não tinha instrumento, eram umas coisas sobradas, de sei lá Deus aonde. Então tinha a caixa, por exemplo, era uma caixa de bateria de rock, assim, não era uma caixa de escola de samba, não era um tarol, nada disso, era uma caixa pesada, porque ela deveria ser tocada num apoio, mas não, a gente amarrou ela numa fita e foi com a caixa. Os surdos, um era um surdo de escola de samba, o outro nem era, o outro era uma outra coisa, era um tambor meio bizarro ali, meio, sei lá, o que era aquilo. E aí eu trouxe meu tamborim que eu tinha de casa, eu trouxe de Santos o tamborim, juntamos umas outras coisas, tinha um chocalho também, se não me engano. Começamos a ensaiar e isso foi mudando a minha relação, porque aí eu comecei a ficar até mais tarde. E aí você vai se envolvendo até o ponto que você já não consegue mais se separar disso. Eu acho que a bateria muda a minha relação com a ECA, a minha bateria muda tudo pra mim. E aí o primeiro Juca, né, que aí sim eu acho que é alguma coisa muito inexplicável. Aí nós fomos com a bateria, né, e a bateria, imagina, devia ter umas 6 pessoas, uma coisa assim. A gente chegando no estádio com a bateria e sendo uma catarse geral, assim, um furor, porque rolou bem, sabe, assim, pro que poderia ser ou pro que vinha sendo, rolou super bem, funcionou.
E aí, pô, foi muito bom, porque a gente tocava com a bateria, só que é meio cansativo, né? Porque você tem que carregar instrumento para tudo que é lado, você tem que... Aí se dá certo numa modalidade, vai, vôlei, que é um jogo super vibrante, aí vem pra dar natação. Dá pra você tocar na natação? Porra, não dá. 8 horas da manhã, você levar a bateria pra tocar natação pra ninguém, né? Mas aí você tem que ter essa coisa de acordar cedo, vira um compromisso. Que no primeiro ano, com 19, 20 anos, você dá conta, né? De tocar de manhã, de tocar de tarde, carregar instrumento, encher a cara, ir pra balada, dia seguinte fazer tudo de novo, 3, 4 dias. Eu tocava tamborim se precisasse, se não tivesse ninguém tocando tamborim, eu tocava, mas a minha função era comandar, né? Era meio como se fosse de mestre, mas imagina, nem me considero mestre de nada. E puxava os gritos. Tinha uma coisa de, não sei como é que é hoje, mas tinha uma coisa de puxar gritos, não só na bateria, mas na torcida toda. Uma coisa meio bizarra, né? De você ficar gritando no meio das pessoas, né? Tipo, vamos cantar tal coisa agora, aí vai, canta tal coisa agora. E aí lá acontece alguma coisa que você volta irmão daquelas pessoas, né? Você não volta mais colega de classe ou não volta mais amigo, né? E não é só por dormir junto, é porque você vive um momento muito legal, muito especial, né? De amizade, de companheirismo. Eu acho que ali você descobre que aquelas pessoas são muito parecidas com você. Durante muito tempo eu achei que o Juca era mais transformador do que a ECA. E eu acho que tem uma coisa no perfil do aluno da ECA que é que... eu vou me emocionar. Que eu acho que todo mundo vem pra cá, de alguma forma, por ter sido muito sozinho. Por nunca ter encontrado muita identificação com outras pessoas. Ai, caramba. E o que eu acho que o Juca faz é mostrar que tem muita gente parecida com você. Na ECA, estudando a mesma coisa que você, estudando nos outros cursos. No universo da comunicação, né? Eu venho especialmente de uma cidade ou de um contexto em que eu não tinha contato com ninguém da comunicação. E aí quando você vai pro Juca, você vê que existe um mundo de comunicação, né? E aí você vai para esse mundo protegido e fortalecido por estar com pessoas da ECA, isso muda tudo, isso é transformador. Você volta com outra cabeça, você volta com outra forma de enxergar o mundo, você volta... Aí sim você volta um ecano. Aí acabou, não tem mais volta, você pode não ir mais em nenhum Juca, você pode não terminar a faculdade, você pode se deturpar, muito entre aspas, pelo resto da sua vida, mas alguma coisa vai ter mudado dentro de você. Eu fui da gestão 0102 e fui diretor de criação. E aí nesse primeiro semestre de ECA Júnior, a gente resolveu fazer uma festa, que foi a Labareda. E naquele começo de ano, pegou fogo no prédio central da ECA. Não é? E aí, porra, acontece de tudo, né? Você vem uma faculdade difícil, longe, ferrada, e daqui a pouco pega fogo no prédio, aí some dinheiro, você participa de manifestação sem saber pelo que você está manifestando, contra pessoas que você nem conhece direito, mas enfim. Passou um momento na ECA Júnior de a gente tem que decidir o nome dessa festa. Tinha que dar um nome para essa festa. E aí talvez ninguém vá lembrar, mas quem deu o nome da Labareda fui eu, porque eu queria homenagear o incêndio, que já sido uma coisa muito marcante naquele ano, e porque minha avó sempre usou essa expressão, falou muito essa palavra, ia ser uma festa fantasia que a gente ia fazer. Então vai gerando aquela expectativa do que você vai se fantasiar, e todo mundo já está muito amigo, muito próximo, já tem milhões de zoações, deboches. Eu contei que eu ia vir fantasiado de Silvio Santos, então eu ia apresentar o concurso de fantasias. E a festa foi dia 30 de novembro. Por que eu lembro? Porque meu avô morreu nesse dia. Foi uma coisa muito triste para mim. E ao mesmo tempo uma salvação, porque foi um terror essa festa. E as fantasias eram realmente incríveis, né? Teve gente que se fantasiou de árvore de Natal, assim, então muito antes de se falar em LED, já teve uma pessoa da minha classe que se enrolou num pisca-pisca, ligou numa bateria e veio piscando, entendeu? Mas aí eu sei que rolou uma coisa de pegar fogo, né? Aí a festa era no Morro do Querosene, aí o nome já sugeriu que ia pegar fogo, de fato pegou fogo no carro de não sei quem. Foi uma confusão a festa, não deu nada certo. E dessa eu escapei. Esse foi um momento muito marcante da ECA Júnior para mim, esse final de 2001. E depois, o café acadêmico. Eu acho que eu estava como estagiário nesse do Serginho Groisman. Ele tinha acabado de ir para Globo. E ele ficou um tempão na geladeira, e aí tinha acabado de relançar o programa dele, que é o Altas Horas, que tem até hoje. E aí a produção dele falou que ele poderia vir para participar, mas que não era para perguntar nada sobre a geladeira da Globo, que esse assunto não podia perguntar. E aí eu lembro do diretor da ECA Júnior falando pro pessoal do salão onde ia rolar o café, olha gente, pode perguntar o que vocês quiserem, só não pode perguntar da geladeira dele na Globo. E aí, cara, primeira pergunta, alguém levanta a mão, e aí, como é que foi ter ficado um ano na geladeira da Globo? Sabe, aí é muito bom isso, né? Essa pergunta é uma síntese do que é a ECA, porque ele não perguntou uma coisa ofensiva,
né? Ao mesmo tempo ele perguntou alguma coisa que precisava ser perguntada, né? E ao mesmo tempo não perguntou porque ele estava querendo saber ou querendo humilhar, ele perguntou também porque ele queria que todo mundo desse risada daquela irreverência. Queria mais causar naquele momento do que constranger o entrevistado. E ao mesmo tempo tem aí uma questão de consciência na profissão, de consciência da função do comunicador. Então acho muito sintético esse momento em que essa pessoa pergunta justamente o que não podia para o Serginho Groisman. Depois do Maurício de Souza foi mais tranquilo. A única questão é que o Maurício de Souza era plano B, né, da segunda opção, mas a primeira opção era o Antônio Abujanra, que já morreu até, coitado. E ele não veio, ele cancelou. E aí toda a criação foi para o espaço, era inclusive bem melhor do que a que foi do Maurício de Souza. E aí a gente teve que fazer em, uma semana, a nova comunicação do Maurício de Souza, pintar o outdoor. A gente pintava na mão o outdoor, pintava com tinta, cada uma das folhas, com todos os riscos que isso envolve, né? Porque aí você imagina, você tinha 4, 5 tintas, você tinha que misturar para criar as combinações. Eu lembro da pele do Maurício de Souza, ele ficou meio quadriculado, porque você fez um rosa para pintar a cara dele. Daqui a pouco, quando você muda de folha, acaba o rosa, você tem que fazer um outro rosa, já virou outro rosa. E aí você imagina fazer os logos dos patrocinadores. Eu já estava de saco cheio de pintar esse outdoor, e tava na parte dos logos. E peguei o pincel e fiz um leão horroroso. Horroroso. Todo mundo começou a dizer, não, vem ver o leão que o Bruno fez, vem ver o leão do Bruno. E aí ficou uma merda, um leão horrível. Mas aí o que a gente fez? A gente imprimiu grande o logo do Mate Leão e colou em cima do negócio e ficou bom. Então foi muito marcante por isso, porque a comunicação foi muito difícil da gente fazer, teve que ser muito rápida. E eu pintei outdoor junto com a equipe toda, né? Não só eu, mas todo mundo pintou outdoor, e isso era muito barra pesada. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é legal comentar, que foi o Teta, que também morreu, que era o torneio ecano de truco amador. Era muito comum jogar truco na ECA, muito, inclusive nas aulas. A ideia do Teta era cada edição homenagear um professor da ECA. E aí o primeiro Teta foi o Teta Maria Bacega, que era uma professora que hoje deve estar aposentada, não está mais aqui. E fizemos um cartaz, vários cartazes, que tinha uma coisa da teta, uma teta de uma vaca, assim, escrito Teta, e levamos para a Bacega para ela provar o cartaz do Teta, morrendo de medo que ela achasse horrível, né? Porque era de mau gosto, o nome tinha aí uma conotação sexual, né? Alguma coisa assim, e ela era bem brava. E ela adorou a ideia. Aí um aluno de artes plásticas fez um troféu, que era como se fosse uma teta de uma vaca, de papel machê, assim, bem coisas de ECA, né? Ainda chamam canil aquele prédio? Construíram aquilo no meio... ali na prainha, e um dia apareceu aquilo cheio de cachorro, mais ou menos como se tivessem pegado os cachorros da USP e colocado ali dentro. Então assim, sei lá, 40 cachorros ali dentro, sem nenhum cuidado aparente. Então começou a ficar um cheiro horrível, eu imagino que tenha começado a surgir coisa de pulga, sei lá o que, alguma coisa assim, e todo mundo começou a protestar contra o canil. Se pegou uma pessoa para Cristo, uma funcionária. Tipo, é culpa da fulana, a fulana que quer o canil, e do canil da fulana, e aí ficou essa história do canil da fulana. Algum tempo depois é que tiraram o canil. Mas é uma coisa meio estranha, assim, meio meteórica, né? Porque foi rápido, na época foi um caos, ninguém queria o canil, e ninguém mais ficou sabendo desse canil e nem sei no que deu. Quando eu me formei, encerrei de uma forma que me deixou muito orgulhoso, porque eu fui orador da minha turma, e isso me deixou muito feliz, por ter podido dar voz àquela turma que eu admirava tanto. Então fechei de uma forma que me deixou muito satisfeito, muito orgulhoso, e no TCC eu fui instigado a fazer mestrado aqui. No meu TCC eu termino com a frase do Tom Zé, inclusive, remetendo inclusive aquele meu primeiro contato com a ECA, falando, eu tô me despedindo para poder voltar. E aí em 2006 eu comecei o mestrado aqui na ECA. A primeira oportunidade que a minha orientadora teve, que é a professora Clotilde, ela me botou para dar uma aula. Eu não senti, né, que eu queria, eu fui, porque foi um fracasso total. Me preparei de um jeito errado para a aula, porque era a minha primeira aula. De modo que eu cheguei para dar aula para os alunos e o conteúdo que tinha que durar 2 horas, 1h30, durou 5 minutos. Aí eu percebi também uma coisa que a ECA tem, que é uma gigantesca generosidade e boa educação por parte dos alunos. Porque ninguém fez cara de puta que saco. A classe foi inteiramente compreensiva, aí eu falei, ó, gente, eu vou voltar tudo de novo, era só um overview rápido, agora nós vamos fazer passo a passo, e deu mais ou menos certo, assim, chegamos no fim da aula, aos trancos e barrancos, e eu saí da aula, eu falei, Clô, acabou, e ela falou, e aí, como é que foi? Eu falei, não, foi mais ou menos, contei, e ela falou, então foi ótimo, parabéns, você é professor. Hoje eu tô dando 2 disciplinas aqui na ECA, linguagem publicitária e redação publicitária 1. E tô aí aproveitando esse momento
o que me deixa muito feliz, porque está sendo uma super experiência da aula de linguagem publicitária, principalmente, que é uma coisa que me interessa muito, no fundo é o que eu sempre estudei. Eu já disse isso várias vezes para os alunos e agora vai ficar registrado. Assim, a rotina da gente é muito cheia de coisas, né? Mas o momento sagrado da minha semana é poder vir para a ECA dar aula, né? No dia da aula. Isso eu espero que seja sempre. Então são aí quase, em algum momento farão 20 anos de ECA. Poder voltar em outras condições, é muito, muito, muito rico, né? Porque você acaba constatando que a faculdade avança, se transforma, melhora, se modifica, evolui e ao mesmo tempo continua sendo aquela mesma ECA que toca Tom Zé, Janis Joplin, que as pessoas são meio esquisitas, tudo continua muito igual e ao mesmo tempo tudo muito diferente. Se tivesse que pensar em coisas essenciais que compõem a minha individualidade ou que compõem quem eu sou, a ECA, sem dúvida, é uma das mais importantes. Eu não consigo me imaginar sem ter feito ECA, como eu seria se não tivesse feito ECA, entende? A valorização da liberdade que eu tenho hoje, isso que me deu foi a ECA. Foi aqui que eu me defini profissionalmente, foi aqui que eu me defini sexualmente, foi aqui que eu me defini esteticamente, foi aqui que eu me defini politicamente, ideologicamente, foi aqui que eu me defini em todos os aspectos. Foi durante a ECA que eu tive o meu primeiro beijo, minha primeira relação sexual. Foi aqui na ECA que eu tive a hipótese vislumbrada de poder trabalhar com pesquisa de mercado, que é alguma coisa que eu faço hoje, e o mestrado que eu faço hoje. A ECA é essencial, é tudo, não é, na minha vida. E acho que essa é uma pergunta que as pessoas que fazem ECA se impõem, né? Assim, o que faz desse espaço alguma coisa tão diferente, dessa instituição alguma coisa tão diferente, tão especial? E eu tendo a crer que as pessoas, tá nos professores que eu tive, que já não estão mais aqui, que morreram, se aposentaram, tá nos professores que continuam aqui, né, que eu vejo aqui envelhecendo, se transformando, fazendo a mesma coisa que faziam, e tem aí nesse sentido de preservação alguma coisa muito nobre, tá nos alunos, de uma forma geral, né, nessa quantidade grande de alunos que a gente nem conhece pessoalmente, tá muito nos meus amigos, não é? Porra, se tem uma coisa de que eu me orgulho é de ter sido daquela classe. Eu me sinto um privilegiado de ter podido estar aqui, né? Eu fico às vezes pensando, voltando lá atrás no vestibular, eu falei, cara, é um funil muito pequeno, né? É uma fresta mínima pela qual passa muito pouca gente, passam muito poucas pessoas. E o quanto a vida foi boa comigo por ter me permitido, né, passar por esse buraquinho pequeno, ter entrado aqui, ter descoberto tudo isso, e o quanto as pessoas fazem a ECA.